Gente conectando gente no ar. E antes de apresentar a minha convidada, eu sou Michel Camargo. Você precisa clicar aqui em curtir, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo que hoje estamos aqui com um conteúdo riquíssimo para você da área de RH, da área de recrutamento, da área de gestão de talentos. Antes de eu falar, clica aqui, olha, e se inscreva também na nossa comunidade. Na nossa comunidade você vai ter acesso ao curso do zero ao primeiro emprego, onde eu vou te preparar para você estar qualificado para a sua primeira entrevista e crescer na sua carreira, tá bom? E também você vai encontrar lá mentorias onde a gente vai te ajudar a você crescer, você desenvolver. Enfim, tem um monte de conteúdo lá. Logo, logo vai estar aqui também o acesso ao nosso app, que também vamos lançar muito em breve. Então acompanhe a gente aí, tá bom? Estamos aqui com Patrícia Ribeiro Vaz. Patrícia, que legal que você Que veio. bom, prazer Muito estar aqui obrigado. com Olha, vocês. vamos falar aqui de desenvolvimento humano, de atração de talentos. A Patrícia que tem uma vasta experiência na área e aqui vai sair muito insight para ajudar você a estar muito bem preparado para a sua recolocação profissional, ou vamos falar também de liderança aqui. Vamos falar de tudo aqui, né, Paty? Tudo um pouquinho, tem bastante conteúdo aí pra gente conversar. E como o pessoal bem sabe, a gente começa perguntando como tudo começou. Você, lá no seu primeiro currículo, até chegar aqui nessa sua posição já de executiva de recursos humanos, gestão De de carreira. carreira. Patrícia Ribeiro com a gente. Como é que foi lá esse primeiro trabalho? Esse seu primeiro currículo que você não sabia nada. Onde foi? Foi como operadora de caixa numa rede de supermercados. Olha só. Então eu trabalhei aí em média 3 a 4 anos, comecei como operadora de caixa, fui fazendo carreira lá e saí de lá como fiscal de loja. Então falando, gente, a gente olha lá o LinkedIn, o Instagram, a gente vê a pessoa, né, já curtindo o momento de lazer, curtindo um outro momento da vida, mas tudo teve um começo. E você começou como operadora de caixa. Operadora de caixa, trabalhava de segunda a sábado, folgava aos domingos, mas nos domingos, alguns domingos a gente trabalhava também, então assim, Uou. quase não tinha final de semana. Olha a escala 6x1 aí. É isso aí. Então, Caramba. eu fiz parte desse grupo aí de 6x1. E aí depois eu comecei a estudar psicologia e eu queria entrar na área, né? E aí no meu último ano, como eu estava como fiscal de loja, eu ganhei meu filho, né? Que eu tenho um filho de 25 anos. Uou. Não parece, né? Olha só. Eu tenho um neto aí que vai completar 3 anos. Sério? Sério. Caramba. E aí eu falei, eu quero ir, porque eu sempre fui muito apaixonada por liderança e RH, tudo que falava de RH. Então, quando eu estava na rede de supermercados, eu sempre participava de tudo que tinha bem próximo do RH. A minha liderança sempre foi uma liderança elogiada, mesmo há 20 e poucos anos atrás, né? Porque eu gostava muito, estava na veia já. Só que para eu entrar no mercado, era estagiária, porque eu não tinha experiência. Sem experiência, né? Sem experiência. E a rede de supermercado que eu estava na época, eu não tinha oportunidade. Então, eu falei, bom, vamos pensar. Eu tive meu filho, saí de licença maternidade. Quando eu voltei, deu 3 meses que eu voltei da minha licença maternidade, eles estavam fazendo uma redução, acabei saindo, e aí eu ingressei. Nossa, Paty, que interessante você falar isso, porque nós temos aqui um curso que se chama Do Zero ao Primeiro Emprego, que é justamente para atender as pessoas que não têm experiência profissional, né? Para ajudar essa pessoa a como se posicionar numa entrevista quando você não tem experiência, né? No seu primeiro emprego, a como preparar o currículo, ainda mais hoje, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho dos robôs aí, né? Do ATS, que faz aquela validação antes de chegar no recrutador propriamente dito. É muito interessante você trazer isso, porque a gente já está trazendo aqui uma solução para ajudar essa nova geração a se recolocar, a conseguir o trabalho mesmo sem experiência. E eu falo que o call center é uma ótima porta de entrada, né? A gente com certeza tem mercado, tem várias opções no varejo, mas acho que o call center hoje ele é uma solução muito boa porque ele te treina, né? É isso. Ele tem um treinamento para você fazer o atendimento e aí ali dentro é um portal, né? Tem várias oportunidades lá dentro. Quem se dá a chance, né, de conhecer o mundo do call center, ele descobre que ele tem ali uma construção. Ele pode construir uma carreira. E não necessariamente só operacional.
É que muito não é dito, né? A gente só recebe aquela ligação e fala, ai, pessoal do telemarketing e tal. A gente nem imagina toda a estrutura que tem ali para trás, né? Para até chegar aquela pessoa ali para fazer aquela ligação, para receber a ligação ou para te mandar um texto. Tem um monte de oportunidade ali dentro, né? Por isso que hoje existe um desafio na atração, no recrutamento, porque você precisa dizer por que é legal vir trabalhar aqui no call center? Aham. O que tem aqui de bacana? O que você pode alcançar de carreira? Então, hoje as empresas têm feito um investimento bem significativo na marca. Marketing. Por quê? Porque você precisa falar. O que é um contact center? Né? Tem empresas que não se posicionam como call center, elas se posicionam como contact center. Aham. Né? Porque isso também faz diferença. Então, hoje, o maior investimento está em você falar, explicar o que é, o que tem de legal, quais são as campanhas, o que tem de programa de carreira, o que tem de diversidade, inclusão. Então, hoje, o desafio mesmo das empresas é falar que não é só uma ligação, é chato trabalhar como call center, não é. Nossa, então a gente está fazendo aqui uma prestação de serviço já, então, porque o que a gente mais faz aqui é esclarecer o que é um contact center, desmistificar ou tirar essa coisa negativa, né? Porque eu não estou dizendo que o call center, né, ser operador de atendimento, o agente de atendimento é a melhor coisa do mundo, mas é o primeiro passo. É o início. É o início. Né, você começou como estagiária ou como na operadora de caixa, todo mundo tem um começo e ali é uma ótima entrada, porque você vai estar entrando muitas vezes numa multinacional, né? Com uma série de áreas, de oportunidades. Uma série de oportunidades. Nós tivemos aqui o Ivanildo, que comentou, ele entrou como agente, em 7 meses ele conseguiu se tornar instrutor de treinamento. Olha que legal. E em 2 anos ele já estava na área de projetos. Olha só, em 3 anos ele conseguiu sair da base, olha como a base, o salário dele mais que dobrou, né? Triplicou, com certeza, mais que triplicou em apenas 3 anos, começando, né? E hoje o cara tem uma carreira consolidada que começou ali. E antes, né? Vamos dizer, uns 20 anos atrás, para você fazer sua carreira, você tinha que esperar 1, 2 anos para você ser promovido. Hoje em dia, não. Você entra em 3 meses, você pode ser promovido. Você pode ser promovido para um cargo líder educador, monitor da qualidade, supervisão, mas você também tem a oportunidade de fazer o seu movimento lateral para um novo canal de atendimento, com uma escala diferente, com um salário diferente. Sim. Então, hoje tem bastante oportunidade para crescimento. Então, as pessoas precisam se dar a oportunidade de conhecer. Tá vendo? A gente está ajudando aí as empresas de contact center a desmistificar toda essa questão, todo esse mal entendido, ou essa coisa do passado esse estigma esse não... estigma, né? Exatamente. Que não tem mais nada a ver. Porque eu entrei na última empresa que eu estava como temporária. Uhum. E aí eu entrei como analista júnior. E eu fiz toda a minha carreira lá. Então, assim, hoje você precisa acreditar, você precisa investir. A empresa ela tem uma responsabilidade, mas tem uma responsabilidade que é nossa. Nosso autodesenvolvimento. Eu jamais fiquei esperando a empresa me pagar um curso tal, porque hoje eu vejo que tem muito esse movimento, as empresas acabam criando lá dentro um certo sistema educacional, né, preparatório do funcionário e tal, mas antes isso não era tão comum não, pelo menos comigo não foi assim, e eu tive que tirar do meu bolso, não me arrependo, porque é para mim, né, é um capital intelectual que ninguém vai tirar de mim, o que eu aprendi fica para mim. E a carreira eu sempre fiz questão de ter ali, ser dono da minha carreira e eu sempre investi nisso. E depois, o que aconteceu? Então, aí eu fiz falei, bom, agora é a minha chance de entrar na área que eu quero, né? Estava estudando psicologia e eu comecei a trabalhar em consultoria, como estagiária. Então, eu comecei numa recepção de uma consultoria, recebendo currículo. Eu recebi os currículos na recepção e separava, esse daqui é para mais operacional, isso aqui é mais para uma posição de staff. Eu era estagiária das consultoras. Nossa, então de certa forma você já fazia ali uma triagem. Era muito complicado? O pessoal tinha clareza na comunicação? Mais ou menos. E aquelas filas, lembra? Barão de Tapetininga, centro de São Paulo, recebia mais de 300, 400 currículos por dia. Então... E ali, por mais que eu falei, nossa, isso aqui é RH, né? Fui descobrindo. Sim. Mas como eu estava como estagiária e eu tinha a oportunidade de trabalhar próximo das consultoras, eu falava, não é só isso daqui. Então, eu vou começar a entrevistar, eu vou começar a ter contato com os requisitantes das vagas, eu vou ter contato com as empresas. Então,
foi ampliando. E eu fiquei em consultoria, em média, uns 3, 4 anos também, e eu adorava. Porque eu tinha os meus clientes, então eu era a responsável por contratar os colaboradores do IB, da C&A. Sim, Eu sim, sim. contratava para toda a parte da Crefisa. Então, assim, eu tinha os meus clientes. Ah, que legal. E ali, como funcionava, Que... tinha a sua remuneração fixa, Sim. mas você tinha a variável. Nossa, e aí em consultoria, naquele ritmo também, sua habilidade de comunicação, de lidar com o cliente, né? Que você estava lidando direto com o seu contratante, Diretamente, né? é Com o isso. cliente, com o candidato. Nossa, que Que aí interessante. começa um pouco do desenvolvimento da resiliência, porque hoje um profissional, é, o que se destaca hoje nele é o nível de resiliência que ele tem, porque hoje você, independente da posição que você está, você tem o seu time, você tem os seus requisitantes, você tem o cliente contratante que você precisa se comunicar, interagir. Então ali para mim foi toda a minha base, porque eu atendia pessoas que tinham uma qualificação educacional mais equilibrada, outros que estavam iniciando, outros que não tinham e não entendiam que eles precisavam ter para eles conseguirem aquela posição, né? Então, ali foi onde eu comecei a minha carreira a entender um pouco desse mundo do relacionamento. Não, interessante, porque tudo realmente, né, a gente começa ali suando, né? Você não tinha final de semana, trabalhando depois nessa consultoria, tendo seus clientes também, um volume bem expressivo, Significativo né? ali, é. E aí depois eu tive a oportunidade, né, de uma amiga minha que era consultora na época da DECA, que é a Grazi Puerta, eu acho que muitos conhecem ela aí, ela Aham. falou, ela entrou na TP e ela me fez o convite. Só que ela me falou, Paty, a vaga é temporária. Eu falei, não, mas é a oportunidade que eu tenho de dar continuação naquilo que eu quero, né? Então eu aceitei a proposta temporária e de Ah, tempo você saiu do certo, foi pro duvidoso? fui. Fui Por quê? Por porque quê? porque eu queria dar continuidade na minha carreira, eu tinha um sonho, porque eu queria crescer na área de RH, recrutamento e seleção, conhecer a área de Ah, treinamento. você saiu então porque era maior. Ah, É então você porque na tinha mais. consultoria você é consultora. É, Você tá ali, você fica preso àquele processo. sim. Você vai para uma empresa, principalmente a empresa global, ela tem várias oportunidades, É. né? Então ali você tem a chance de conhecer todas as áreas que integram o É. RH. E quanto mais jovem, melhor você pegar uma empresa grande, porque o seu networking, né, aumenta, Aumenta. né? As chances de você crescer, ou então de pessoas que saírem e te chamarem para outras oportunidades também, né? É isso. É, eu consegui entender essa decisão, acho que eu E faria eu igual fui, aí eu, também. eu era jovem, né? Eu falava, não, agora é É, meu. tá na hora de errar, quanto mais novo, melhor, né? E eu fui como temporária, sabendo que eu podia não ficar nessa posição, né? E de lá fiquei como CLT e eu fiz a minha carreira, terminei a minha faculdade. Foi onde eu fui construindo a minha vida. Foi onde eu criei meu filho, porque ali, Sim. ao longo do tempo, virei analista pleno, sênior, depois eu fui coordenadora, virei gerente, né? E aí, por final, gerente sênior, que era uma coisa que eu queria muito também, é trabalhar na carreira dos colaboradores, Sim. mostrar para eles que não necessariamente a carreira ela é só você subindo de cargo. Tem muitas possibilidades lateral. Eu acredito muito que o grupo de colaboradores que atuam no operacional, elas podem ter sucesso trabalhando nas áreas corporativas, que Ah, foi sim, os últimos boa. movimentos que eu fiz, né? Uhum, Então, de buscar, falando, eu quero alguém que conheça do negócio. uhum, Eu quero alguém que sim. vivencia isso. Qual é a dificuldade de liderar esse grupo que eu contrato? Porque a gente está falando aí de milhares de pessoas, então tem toda essa dificuldade. Então, eu acredito muito nisso. Então, nessas últimas, né, nos últimos 2, 3 anos, o meu maior interesse era buscar pessoas que faziam parte do negócio, que vivenciavam, para fazer o processo, fazer o recrutamento e contratação dessas pessoas. Que legal. E esse processo de recrutamento e seleção dessas pessoas, vocês já estavam utilizando inteligência artificial para apoiar vocês? O famoso ATS, né, que a gente chama aqui, nós estamos do lado de cá, os candidatos, do robô do recrutamento, que faz a validação e a gente tenta ao máximo
se proteger desse robô, passar por essa blindagem. E a gente tenta. Como é que é isso? A gente, ao longo do tempo, foi desenvolvido um ATS próprio, né? Então, os candidatos, eles começavam por lá. Eles não precisam ir na empresa diretamente, ele fazia toda a triagem, todo o processo seletivo através desse ATS, até ele chegar ao recrutador. Então, tem algumas etapas que, se ele vai fazer as provas, né? Tem as avaliações, tem o questionário, e dali se gera um score, uma nota, para saber se ele é aderente ou não para as vagas que estão em aberto. Hoje, falando da inteligência artificial, ela está além de um ATS, né? Então, hoje a gente está nessa via de implantar, colocar a inteligência artificial para trabalhar para os analistas, né? Porque aí a gente coloca a inteligência artificial para ser o analista, o recrutador. Eu já tenho visto isso em algumas posições lá fora e eu acho chatíssimo, para ser sincero, porque você acaba não falando de uma pessoa, você faz o tempo todo. Lá fora, como é que está acontecendo? A gente manda lá, se inscreve na vaga, você recebe uma opção de agenda, que também eu já percebi que é uma inteligência que manda, não é uma pessoa que te responde. Você escolhe lá uma agenda, lá um dia e horário que você pode conversar, e e você manda também ali, ele dá um link para você gravar um vídeo se apresentando, falando da sua experiência e tal, antes dessa reunião supostamente presencial. E aí na reunião presencial é orquestrada toda por uma IA que te faz as perguntas, você responde e tal. Eu fiquei frustrado com isso. Mas isso está em alta, e não só para vagas de volume. Até posições gerenciais hoje está sendo trabalhado através da IA. Né? Então, assim, hoje a gente tem o desafio de você estar cada vez mais próximo e conhecendo toda essa mudança que vem acontecendo, porque não vai retroceder. A tendência é só aumentar. Né? Cada vez mais a inteligência artificial ela vai ocupar uma posição. Né? Então, falando de 2.500 vagas por mês, então entende que a inteligência artificial ela vai fazer um bom trabalho operacional? Que eu não vou precisar ter 40, 50 recrutadores? Eu preciso ter 10, 15 trabalhando muito mais na estratégia do que fazendo todo o trabalho operacional? Então, por esse lado, você olhando que a inteligência artificial ela vem para fazer toda a parte operacional, é ganho para a empresa. Sim. Porque aí ela vai ter cérebro, né? Vai ter pessoas pensando na estratégia, trabalhando cultura, trabalhando engajamento. Porque não é só atrair, você precisa reter. É por isso que eu insisto em dizer, assim, já falei de inteligência aqui outras vezes, a gente, quanto antes as pessoas puderem começar a lidar, começar a se ter interação com a inteligência artificial, melhor. E hoje tem várias aí, inclusive, lá no curso do Zero ao Primeiro Emprego, a gente ajuda você a construir um currículo utilizando inteligência artificial para que você possa ter um currículo mais aderente à vaga que você vai aplicar e que o ATS não te rejeite, não te dê um score baixo. Mas isso tudo tem técnicas, tem forma de fazer utilizando inteligência artificial. Então clica aí no link aí e se informe, que lá na comunidade a gente te ajuda. Isso é um grande ganho. Antigamente, quanto tempo a gente ficava construindo o currículo? Nossa senhora, pois é, muito tempo. Então hoje você tem assim, o seu tempo ele é precioso. Então você tem essa ajuda da inteligência artificial para isso, né? E é isso que você comentou, as pessoas precisam se preparar, porque como foi uma novidade, eu fiquei, nossa, uau, então agora o analista de recrutamento vai ser uma IA. Eu não tinha visto ainda, foi a primeira vez que eu me deparei com uma solução dessa, e eu trabalho gerando soluções com IA, por exemplo, para RH, que faz o onboarding, recebe os documentos do funcionário, diz se o documento está vencido ou não, mas nessa troca sim, não de uma forma, numa seleção. Aí eu achei um pouco, falei, nossa, olha só onde a inteligência já está entrando, né, na vida das pessoas, né, já participando de processo seletivo como um recrutador fazendo mesmo a seleção. Então você precisa ter até habilidades, né, para saber lidar com a inteligência nesse momento, e fazendo um pouco do candidato oculto.
Você começa a se inscrever em várias posições, desde posições mais operacionais, como posições mais corporativas, para você testar como que está esses processos seletivos através de inteligência artificial. Então, você vê que, de fato, funciona. Certo. E você recebe feedback. Se você foi bem, se você não foi, fala da nota que você tirou. Se você não foi bem, você recebe um e-mail falando que você não foi bem no processo seletivo. Não que você não foi bem, não é exatamente, mas falando que você não foi aprovado, mas para você não desistir, para você continuar. Então, hoje, todo o trabalho que um recrutador faz, a inteligência artificial vai fazer por ele. Né? Não na sua totalidade, porque a entrevista final com o requisitante precisa ter esse bate-papo, precisa ter esse conhecimento, né? Mas eu entendo que 70% do trabalho do recrutador ele vai ser feito. E nessa etapa mais de retenção de talentos, né? Como que as empresas hoje em dia estão se posicionando, principalmente com essa... eu falo mais assim no meu mundo, né? Tecnologia que tem uma oferta de gigantesca, né? Você vê algum movimento que as empresas precisam fazer para reter talentos? Olha, hoje o movimento maior que eu vejo, de forma geral, nas empresas é trabalhar a parte de cultura e engajamento. Cultura, né? Tem que trabalhar fortemente a questão de cultura. Porque você tem que se sentir parte, né? Você tem que sentir que é como se fosse uma família, né? Então, hoje, falando dessa geração, inclusive, que a gente tem, e hoje tem um mar de opções. Sim. Né? Então, você precisa... Hoje, o maior investimento não é no... Começa o recrutamento, mas o crucial para manter essa pessoa que você consegue atrair é a cultura e engajamento. Tem programas, né, que as empresas vêm fazendo hoje para trabalhar a parte do desenvolvimento de carreira, mas não só isso também. Tem saúde mental, tem a parte de desenvolvimento, tem cursos. Quantas empresas hoje estão oferecendo curso de idioma? É verdade. Estão contratando professores, disponibilizando lá para o seu horário final do seu expediente ou no seu horário de almoço, você vai lá, fala com o professor, ou eles têm uma plataforma que você possa estudar. Então, assim, as empresas vêm fazendo bastante investimento. Eu percebo que aí tem uma coisinha que as empresas, diferença de empresa brasileira com empresa de fora. Empresas globais de fora que também oferecem curso, mas o curso é dentro da carga horária. Ele não pode ser feito fora da carga horária de trabalho. Isso me surpreendeu, porque no Brasil eu estou acostumado a ver essa oferta, tá aqui, tá disponível, mas você faça no seu horário fora do trabalho. Eu achei uma diferença de cultura, né? Fora do horário de trabalho é para quem não bate o ponto, né? Agora, quem bate o ponto, ele não pode continuar dentro da empresa. Então, quando a gente fala da massa maior que bate o ponto, ela acaba fazendo essas interações ali no horário de trabalho, né? Mas quem não, falando de cargo de liderança, é o investimento dele. Se ele quer melhorar o idioma dele, então ele fica depois do trabalho dele, no horário do almoço dele, ele vai lá. Mas eu acho que o que é bacana, que as empresas, o investimento que eles vêm fazendo para isso. Sim. Né? Então... É a retenção, né? Para tentar... E hoje, se você tem um idioma, né, intermediário, avançado, você tem um leque de opções. Hoje, para você pode trabalhar num call center, se você tem o idioma, você ganha lá 4 mil, 5 mil reais, dependendo da posição, como operador, né? Como consultor, né? Mas é atendimento. Então, hoje tem, assim, um mar de opções para as pessoas que querem, de fato, uma oportunidade de acreditar. Eu vejo que, até falando essa questão de falar mais de um idioma e tal, o Brasil, a Latinoamérica, de uma forma geral, está assim, se tornando, chamando a atenção dos outros países, porque o nosso fuso é bom, a nossa mão de obra é uma mão de obra mais barata, porque a moeda é real, né? E as empresas conseguem pegar esses recursos daqui, formar e dar oportunidade para essas pessoas que falam outros idiomas também. Então, a gente está geograficamente bem posicionado e as empresas de fora estão começando a largar a mão dos indianos e prestar mais atenção para cá, falando de TI aqui no caso. Estou falando assim da mão de obra de TI, o pessoal está começando a falar, Brasil é uma ótima opção comparando com as mãos de obra lá da Índia, né? Recentemente eu tive a experiência, né, que foi um desafio em contratar 1.000 pessoas bilíngue. 1.000 bilíngue?
Aqui no Brasil? aqui no Brasil. Nossa senhora, O desafio. desafio foi lá em 4 meses, né, para montar uma operação. É, o salário era o salário diferenciado que a gente tinha no mercado desse projeto. Mas tem isso que você comentou, nós temos as pessoas estão aqui. Porque senão a gente não teria ganho esse projeto, não teria implantado hoje. Eu sei que essa operação ela praticamente já está dobrando o tamanho dela. E é um idioma que ele tem que ter, né, nas classificações C1, que não é fácil. Não é fácil. C1, B2. É. Né? Então, a liderança inteira tinha que ter C1. E o operador ele tinha que ter B2. Então, quando fala que o Brasil é uma potência, né? É Então, enorme. É que o Brasil é gigantesco, né? Que a gente as pessoas precisa... estão aqui. Então, tem operações que são no presenciais, mas tem as operações que são home office. Então, você consegue contratar pessoas de diversos locais. E tem muita gente que fala o idioma. Né? Olha só, Então, 1.000 pessoas numa operação. 4 meses tomou para 4, 5 meses para a gente implantar uma operação. Né? E um cliente extremamente exigente, em São participativo, em São Paulo. Presencial. Certo. Né? Então, e aí não era só contratar. O que a gente ia fazer para eu conseguir reter? Porque ele tem o idioma. Exato. Né? E aí? Então, e aí? Foi feito um trabalho, um programa para que essas pessoas, a partir do 3º, 4º mês deles, os próximos supervisores, líderes educadores, qualquer outra posição que não era do atendimento, eles iriam participar do processo seletivo e a gente ia ajudar na transição deles de carreira. Presta atenção, olha que eu estou prestando atenção no que ela está falando. É justamente o que a gente fala sempre aqui no Gente Conectando Gente. A porta de entrada no call center, no contact center, te ajuda a crescer. E se você falar outro idioma, então, pelo amor de Deus. E aí você já está ali, já tem uma escalada, né? Já tem uma trilha de carreira definida. Já tem. Foi para treinamento ou monitoria, você falou, né? Treinamento, qualidade, a área de planejamento, que é uma área super desafiadora no mercado, né? Dimensionamento, planejamento, né? Então, assim, e teve um último colaborador que entrou na área, ele entrou como... Ele fez exatamente o planejamento para entrar como operador e entrar depois em recrutamento e seleção, que era o que ele estava estudando. Então, ele entrou como operador, ele ficou 3 meses... estratégia. Virou supervisor, ficou 3 meses como supervisor, tinha uma vaga, abrimos a vaga internamente dentro do programa de carreira, ele se inscreveu e hoje ele faz parte da área de recrutamento e seleção. Quando você fala com ele, ele fala, eu planejei, eu sabia que eu ia ter essa oportunidade aqui. Nossa, agora me veio uma coisa aqui que eu nem tinha me dado conta. Meu irmão, ele entrou no call center como control desk. Que control desk, se você tem aquele mínimo conhecimento de Excel, você já troca, né, de ser agente de atendimento para entrar no control desk, que é na área de planejamento, que é fazer algumas análises de escala, tá? Utilizar o Excel de maneira básica e ali dentro você vai crescendo. Meu irmão saiu dali, foi depois para o Groupon, na área de planejamento, depois foi para outra empresa que eu não lembro o nome agora, como gerente de planejamento, depois foi para um banco, para o Next, na área de planejamento. E banco é muito bom, né? Conseguiu quase quitar o apartamento lá, porque banco tem muito incentivo. E tudo começando ali num call center em área base. Por isso que eu falo, tem que se dar a chance. Conheça. Independente, tem pessoas, não estamos falando só do público de 18 anos que está iniciando a carreira, a gente está falando de pessoas de 50 a mais, que falam, não, agora eu preciso fazer uma transição de carreira, eu preciso de uma nova oportunidade. Então, assim, as pessoas precisa se dar a chance de conhecer. Tem bastante oportunidade. E esse público 50 a mais, o que está acontecendo nos outros países de maneira em grande escala? O público 50 a mais, ele tem uma qualificação cultural muito importante para o IA. Para você utilizar a IA, utilizar o assistente, a inteligência artificial, você precisa ter uma boa bagagem cultural, você precisa ter um português bom, boa fluência, uma organização de ideias. Importante que quem tem é quem lê muito, quem já teve muita experiência, e você consegue montar prompts de qualidade sem a necessidade de fazer um curso. Hoje existem cursos de prompt para IA, mas a pessoa 50 a mais já tem isso pronto porque é da natureza dele. Então, eu digo que os 50 a mais tem a grande chance de se recolocar também mais rápido se você se envolver nesse mundo de inteligência artificial. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, os profissionais 50 a mais já estão retornando ao trabalho por conta
da sua grande capacidade, do seu grande contexto intelectual que ajuda a utilizar as inteligências artificiais. Então, logo isso chega no Brasil também. Então, acompanhe inteligência artificial. Não tenham medo, achando que vai tomar seu lugar, tal, tal, tal. Tem posições que sim, mas quem tiver, quanto mais envolvido nesse mundo, para você conseguir entender onde você se acha no contexto da inteligência artificial, né? E hoje você tem bastante cursos gratuitos, você tem palestras é que verdade. você... Então, assim, as pessoas hoje têm... Você tem o acesso, você só precisa dedicar. Não só, eu não fiz porque eu não tenho condições de pagar. Não é sobre isso que nós Não é estamos sobre falando. isso, não, por favor. Né? Não fala isso não, porque tem lá o Google Cursos, tem lá... Várias... qual que é aquele? O Udemy, né? Coursera, tem um monte de aplicações de curso que tem lá. A opção paga tem, mas tem bastante conteúdo gratuito também, né? Então isso hoje facilita bastante a transição de carreira. O início da sua carreira. Você descobriu que você quer planejar a sua carreira, né? Assim, vou começar numa posição, mas o meu objetivo é chegar a ser gerente, diretor, presidente de empresa. Então, você tem como planejar a sua carreira hoje. Tem muita coisa que você pode fazer de forma gratuita. Você contou aí, o cara foi muito esperto, o cara era bilíngue, entrou na operação, porque tem que começar por algum lugar, e já logo se tornou supervisor, mas ele estava de olho onde? No treinamento. No recrutamento e seleção. No recrutamento e seleção. Ele já estava com os olhos lá. E o interessante é que depois ele ficou responsável por contratar os supervisores. Então, ele já tinha sido supervisor na operação. Olha aí. Por isso que eu falo que você ter ali pessoas que executam a atividade e depois ele vai ser o responsável por contratar, faz diferença. Faz total diferença. Então, assim, ele começou a ser o responsável por isso e ele falava, olha, aqui não vai dar certo por conta disso. Ele não vai dar certo por conta... Porque ele vivenciou, ele praticou, né, a função. Então, e ele fala com todo orgulho, eu fiz e eu queria, estou aqui, sou muito grato e eu vou fazer a minha carreira aqui agora. Não saio de recrutamento e seleção, porque era o meu objetivo. Então, eu quero crescer. Quero ser um analista sênior, um coordenador, um gerente, enfim. Ele quer fazer a carreira dele. Então, vai muito do que você planeja e deseja da sua carreira. E o que você vê nesse mundo aí de contratação, de retenção, aquisição de talentos, o networking? Como que a pessoa pode construir networking nesses ambientes para quem está começando a carreira? Olha, eu vou te falar que hoje tá muito fácil, né? Tá. Porque hoje as áreas comuns, né? Vamos lá, vou fazer minha pausa de 15, 20 minutos, ele vai lá para a lanchonete, ele senta lá, tem muita gente. Eles acabam sentando em grupos, interagindo, falando de vários temas. Então hoje essa questão do network, ela tem uma facilidade. Tá gritando ali, né? Tá e hoje essa geração em si é uma geração que anseia por isso. E o networking, ele acontece, como você falou, na sala do lanche, né? É na fila que você tá ali na portaria, muitas vezes, na hora que você está saindo, você vai entrar pegar o transporte, e é engraçado que eles sempre estão em grupos. Eles acabam interagindo tanto. E olha que era engraçado, eu acho que tem gente que sabe aproveitar o network, tem gente que não sabe. Eu já estava numa posição de liderança num call center, né? Já era gerente, e eu, às vezes, acho que ele tinha rodízio, então eu ia de jumbo, pegava o jumbo. Isso aí. Então, e eu sentava ali, aí a pessoa perguntava, qual que é o seu produto? Não, eu sou da área de projetos e tal. Aí pronto, começava a fazer amizade com o pessoal, e eu achava isso, assim, muito esperto de quem conversava e perguntava mesmo, não te vejo em nenhuma operação, de onde você é? Sou do corporativo, sou da área de projetos, tal, eu adoro projeto. E já começa a costurar ali uma relação, porque quando você souber de aquela pessoa comprida, ela conhece alguém que poderia aplicar para essa vaga, eu vou avisá-la que para olhar lá um mural, né, que vai ter uma vaga aberta, tal. Então tem que se expor, né? Tem que exatamente. se comunicar, né? Da última posição que eu tinha para contratar de um gerente, que era num local bem desafiador, né, a gente falando fora de São Paulo, eu falei, é esse gerente que eu quero, porque eu tinha um relacionamento com ele é de operações, e eu conseguia ver ele trabalhando comigo em recrutamento e seleção. Além da formação que ele já tinha, ele tinha formação em psicologia, mas ele tinha um diferencial que eu falei, ele vai fazer muito sucesso aqui. E eu falei, eu estou disposta a te ensinar. Eu preciso que você traga a sua experiência, que você vivenciou aí em operações, essa liderança desse público,
e eu te ensino você a fazer o que é o recrutamento e seleção. Então, mas por que que eu lembrei dele? Porque tem toda essa... E ele é uma pessoa que faz muito network. Né? Então ele veio se aproximando, falando. Eu acho que esse é o grande valor do brasileiro. Porque eu tenho um amigo que ele é especializado em felicidade. Olha só. Felicidade. Que legal, que diferente. E ele dá palestra sobre felicidade lá no Canadá. E uma das coisas que ele diz, e que eu acho que ele tem razão, é que o brasileiro é um cara muito comunicativo, né? Uma pessoa, tem um perfil de se comunicar, de criar conexões, daquela coisa do toque, de trocar ideia e tal, que onde em outros países as pessoas são mais... Por exemplo, eu trabalhei 6 anos com gringos e eu não sei se meus pares, quem é casado, quem tem filho, quem não tem filho. Porque não tem essa... Não tem muito assim. E olha que a gente conversava, dava feliz aniversário, dava risada, não sei o quê, mas é dentro de um contexto ali, não passa muito dali. Aqui a gente, né, o pessoal já comenta, já sabe da vida um do outro e tal. E graças a isso, um colega de trabalho, o Rob, ele me falava que a esposa dele tinha uma loja de roupas e tá bom, uma loja de roupas. Anos depois, ele me deu o currículo dela e falou assim, olha, se você souber de alguma coisa, você que está sempre envolvido com a operação, minha esposa tá aqui o currículo dela e tal. Aí eu falei, mas ela não vendia roupa? Vendia roupa. Eu falei, mas entregar para operação? Eu falei, eu acho que ela já tem uma experiência, já tem um skill aí que pode atender em alguma outra área. Como ela já teve uma loja, ela pode administrar coisas, né? Eu entreguei para o administrativo. E o administrativo precisava de uma pessoa na área de uma analista lá na administração. E ela acabou sendo direcionada, mas por quê? Por conta do networking. Porque eu sabia dessa necessidade, eu falei, não vou direcionar não para operação, porque ela tem uma experiência, ela administrou uma loja, tal, isso pode ser, né, útil para minha colega aqui, gerente do administrativo. E foi. E deu certo. E eu tenho um especialista de network, né? Meu marido é especialista, né? Ele faz até a minha parte, né? Que eu já tenho um perfil um pouco mais, né, tímido ali, e aí ele faz o meu network muitas vezes, né? Mas brincadeiras à parte, isso faz muita diferença. Abre muitas portas, né? E cada um tem um estilo. Às vezes você acha que você não sabe fazer network, mas você sabe. É que cada um tem um estilo. Tem pessoas que são mais comunicativas, se sente mais à vontade, não tem aquela vergonha de parar do lado e perguntar, né? Mas eu acho que isso está muito em alta, isso hoje traz, abre muitas portas, né? E mais do que isso também, você cria relações. Eu acho que essa conexão com pessoas, porque muitas vezes a gente pensa só no que ela pode te trazer futuro, não, mas o que você pode agregar ali numa conversa com ela? Né? Se tornar um colega mesmo, e às vezes a pessoa está ali precisando só de uma conversa. Exato. Então eu acho que isso é algo que muito importante, cada um dentro do seu mundo, porque não tem o ideal, não tem o que é melhor, cada um tem o seu limite, né? A gente precisa respeitar isso. Né? Tem aquele perfil que é um pouco mais introspectivo, mas de fato isso faz bastante diferença. E mesmo aquele que é mais tímido, as pessoas lembram. Lembra. Acho que tem que respeitar a característica comportamental de cada um e ver onde que melhor se encaixa, né? Porque tem espaço para todo mundo. Você não precisa ser a pessoa falando, o que eu vou fazer da minha vida agora se eu sou uma pessoa tímida? Porque tem se eu não sou um tagarela, se eu não consigo começar uma conversa. Let it be, deixa fluir, deixa fluir, deixa a coisa acontecer. Preciso me comunicar para eu poder ter uma oportunidade. Não, calma. Tem que ser, vai lá no café, vai almoçar, vai comer a sua marmita lá, vai trocando ideia e tal. Só não dá para ficar tão quietinho, porque senão as pessoas não vão saber quem você é. Mas aos poucos vai se soltando e também hoje em dia, com tanta informação aí, tem ferramentas também para você saber aplicar a sua personalidade, que é mais introspectiva e tudo bem, onde ela pode ser mais útil, né? E olha só que bacana, eu estava participando de uma aula hoje, e aí tinha uma apresentação, e uma das alunas falou assim, olha, eu queria comunicar para vocês que eu sou autista, então se eu ficar muito quietinha, na minha, é por conta que eu tenho autismo. Então eu achei tão interessante, porque ela não queria ser julgada da não participação dela. Olha só que bacana. Então ela mesma já fez a apresentação, dizendo que ela era autista. Então, se vocês me verem muito quietinha, não que eu não vá conversar com vocês, mas só para explicar para vocês por que eu fico aqui. Então, assim, isso também, olha só,
Que interessante. As pessoas hoje, elas acabam até abrindo, e ali a gente estava em 10, 15 pessoas. Nossa, você me lembrou de uma operação que eu montei, a primeira central de atendimento para... Como é que era? Que tinha lá, acho que era surdo-mudo. Não é assim que fala? Tem algum nome específico para isso? Para essa situação? Porque tinha lá uma PA... Atendimento em Libra. Atendimento em Libra. Que tinha lá acho que é Libra que fala, né? Desculpa a minha ignorância, eu não sei dizer o que é. Mas eu achei isso fantástico. Falei, caramba, a gente vai dar oportunidade de trabalho para quem tem, né, deficiência visual, que tem deficiência auditiva, conseguiria trabalhar e também receber ligação. Achei isso tão curioso. E tinha esqueci. Aí tinha uma empresa lá que a gente contratava esse serviço especializado. Então a gente investia, né, para ter aquela posição, para poder fazer esse tipo de atendimento. Então, assim, a gente estava falando no começo de diversidade, né? Então, no Contact Center também tem esse cuidado para tanto gerar trabalho para portadores de necessidades especiais, como também para receber o contato deles, né? E hoje as empresas estão investindo, né? Então, hoje você vai alguns restaurantes, McDonald's principalmente, né, que a gente passa ali na praça de alimentação, você vê esse grupo de pessoas inclusas, porque são elas que estão muitas vezes ali no atendimento. Tem farmácias que já têm pessoas com algum tipo de deficiência trabalhando, atendendo, né? O que é importante é que a empresa tem que dar um suporte. Sim, né? E assim, tem determinadas deficiências que não dá para fazer um atendimento ao público, tem que ser um trabalho mais reservado, né? Mais administrativo. E hoje, falando no call center, tem muita oportunidade, porque hoje as empresas têm cota, né? Tem? Todas as empresas têm cota. Não sabia. Tem cota, né? E se ela não cumpre a cota, ela tem uma penalidade. Então, hoje as empresas, de forma geral, elas estão se adaptando. Até o tipo de atendimento, espaço físico, né? Porque um cadeirante ele precisa ter mobilidade. Então, não dá para ser o APA convencional, corredor ali. Então, tem tudo isso que as empresas estão investindo hoje. Tipo de treinamento para quem vai ser o instrutor para dar o treinamento para essa pessoa. Ele tem habilidade para lidar? Ele tem um pouco do conhecimento? Quem vai ser o líder dessa pessoa? Então, as empresas vêm fazendo bastante investimento, porque hoje todas as empresas têm uma cota ali que elas precisam cumprir. Assim como tem o aprendiz, para inserir esse jovem de 14 a 18 anos, de 14 a 23 anos, no mercado de trabalho. Que interessante. Olha aí, hoje aqui no Gente Conectando Gente, você aprendeu aqui tudo sobre esse processo de atração de talentos, de retenção, de preparar currículo, de carreira, de IA nesse meio todo, ATS. Caramba, que interessante. E agora, sim, o que você acha, você que começou lá como operadora de caixa, o que você acha dessa lei que está em discussão aqui, da escala 6x1, que está em discussão no Brasil, na verdade? Né? Olha, eu sou a favor da escala 6x1. Vou te falar por quê. Certo. A gente tinha várias oportunidades para mudar para a escala 5x2. Só que as pessoas acabaram se adaptando uma rotina ao estudo que a escala 6x1 cumpria ali, ela ficar da empresa 6h20, para ela dava tempo de fazer tanta coisa do que ela trabalhar de segunda a sexta, um exemplo, né, das 8 às 17 horas, enfim. Então, eu acho que hoje a gente deveria deixar com que as pessoas escolham, que ela tenha a oportunidade de trabalhar 6x1 ou 5x2. Tem várias vagas dentro do Contact Center que é 5x2. Olha só. Você acha que isso é uma decisão individual da pessoa? É da pessoa. Porque você pode começar uma escala 6x1, depois você pode mudar para uma escala 5x2. Conforme você muda do seu cargo, você também muda a sua escala. Então, eu acho que a pessoa deveria ter a liberdade dela escolher qual formato. Porque mesmo as empresas não te obrigam. Ela divulga a vaga, ela divulga a escala. Se você vai lá e se candidata, é porque você está disposto a trabalhar dentro de uma escala 5x1. Se você não estiver, você vai buscar uma vaga 5x2. Então, eu acho que isso é responsabilidade do candidato, do indivíduo. Ele tem que saber o que ele quer. Muito bom, muito interessante. Não está havendo consenso dos nossos convidados.
Essa é a verdade, né? Então cada um tem uma opinião, cada um defende um ponto. E eu acho que é isso, né? Vamos deixar aí eles decidirem o que vai ser melhor, mas interessante entender os pontos de vistas diferentes e, e a decisão aí, vamos ver, tá na mão de quem você votou. Vamos ver o que o pessoal vai decidir lá na Câmara, mas é legal a gente trazer essa reflexão para a gente entender o que cada executivo que vem aqui pensa sobre isso. E nem parece, mas já Olha que legal, passou rápido. Já né? passou, já sim, estamos acabando. Eu queria muito agradecer sua participação aqui. Acho que vai ajudar muita gente. Acho que veio conteúdo aí para quem quer se aprofundar em carreira, conhecer um pouco mais. Assiste, deve ter assistido esse capítulo, esse episódio todo. Curta aqui, comente, compartilhe para ajudar as pessoas aí, né, que estão procurando, que querem trabalho, que querem entender como que funciona os bastidores de uma empresa. Hoje nós tivemos isso aqui. Eu que agradeço o convite, eu acho que é um tema bem interessante, né, que a gente trouxe aqui. E eu gostaria só de finalizar que cada um é responsável pela sua carreira. Então, não delegue. Né? Eu acho que isso é em todas as oportunidades você tem que ser o seu responsável. Por isso que eu acho que a questão da escala, a pessoa que tem que escolher. Muito bom, muito bem colocado. Valeu, gente. Obrigado, Paty. Até a Imagina, próxima, eu que hein? agradeço. Valeu. Até Gente mais. conectando gente por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Siga agora no YouTube e Spotify. Gente conectando gente. Curta, se inscreva e, claro, ative o sininho.